Hey, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E o que será que são moscas volantes? Bom, eu não sei, mas eu acho que pelo nome deve ser moscas que vêm com volante de fábrica. Miguel, na verdade elas não têm nada a ver com insetos nem com veículos automotivos. Elas são uma condição na visão que muita gente possui. Vamos agora dar uma olhada no assunto. Quem nunca já olhou para cima e apreciou um céu azul bem iluminado? O problema é que algumas pessoas podem já ter visto algo que não fazia parte daquele cenário. Uma espécie de manchinhas que ficam flutuando de lá para cá. E o mais frustrante é que quando você vira o olho para direcionar a visão nelas, essas coisinhas parecem que se movem junto com ele e voltam para a sua visão periférica. Mas afinal, o que será que são essas manchas? Bom, elas são conhecidas como moscas volantes, e apesar delas parecerem que estão vivas ou estarem na superfície dos olhos, na verdade, nada mais são do que pequenos objetos que ficam dentro do seu globo ocular. Teoricamente, eles podem ser qualquer coisa, mas normalmente são fragmentos de tecidos, hemácias ou aglomerados de proteínas. Eles possuem uma flutuabilidade neutra e ficam vagando pelo líquido dentro do seu olho, o humor vítreo, que é um gel feito de 99% de água e apenas 1% de sais dissolvidos. Nem sequer vasos sanguíneos são encontrados lá dentro. É um ambiente extremamente translúcido e quase sem barreiras para que a luz possa atravessar, para que nós possamos enxergar. Por isso que quando você mexe o seu olho, eles acompanham o movimento. Assim, é muito difícil de fixar o olhar neles. Na maior parte do tempo, não conseguimos nem sequer percebê-los, pois é necessário um ambiente bem iluminado e de preferência sem muita textura ou variação de cor. Algo como o céu azul. Dessa maneira, nas condições adequadas, essas partículas dentro do seu globo ocular formam uma barreira que impede uma pequena fração da luz de chegar no seu destino final, a sua retina, no fundo do seu olho, onde a luz é captada e depois interpretada pelo cérebro. Ou seja, é como se esses pequenos objetos flutuantes fizessem uma sombra na sua retina, que surgem na sua visão como manchinhas. Elas também ficam mais evidentes quando os fragmentos ficam boiando perto da retina, pois dessa maneira a sombra que é formada fica mais nítida. Mas para entender bem isso, vou precisar de uma ajudinha dos Hugobertos. Para testar isso você mesmo, espere a noite cair ou fique em um cômodo escuro da sua casa. Agora ligue a luz e bote a sua mão sobre uma mesa ou qualquer outra superfície na horizontal. E depois vá devagarzinho distanciando a sua mão para cima e veja o que acontece com a sombra dela. No caso, é como se essa superfície fosse a retina e a sua mão uma mosca volante. Em ambas as situações, à medida que a distância aumenta, a nitidez diminui. Dessa maneira, a sombra na mesa ou na retina é menos perceptível. Elas ficam mais fáceis ainda de serem notadas quanto mais luminoso for o lugar, pois assim sua pupila se contrai e fica menor, deixando menos luz entrar no seu globo ocular e atingir a retina. Isso também faz com que as sombras que estamos falando fiquem mais nítidas e, por consequência, mais perceptíveis. Nossa, obrigado, Robertos! Essas partículas flutuantes são bem comuns na população, principalmente em pessoas mais velhas, míopes ou que sofreram algum evento traumático para fazer fragmentos celulares serem jogados no meio do humor vítreo no interior ocular, como inflamação, sangramento, uma cirurgia de catarata ou alguma doença que cause danos no olho. No fim das contas, apesar de às vezes chegarem a incomodar um pouco, essas manchas na visão não são um problema em si para se preocupar. Inclusive, é provável que com o tempo elas desapareçam da sua vista. As partículas causadoras podem se depositar no assoalho do globo ocular. O organismo pode absorver naturalmente ou talvez simplesmente o seu cérebro se acostume com elas, em um processo chamado de adaptação sensorial, no qual com o tempo você passa a ignorar um estímulo constante,
Pode ser o barulho do seu ventilador, o sapato que você está usando agora ou moscas volantes. Para isso, elas precisam ficar constantemente paradinhas, o que não é sempre o caso. De qualquer forma, apesar de não existirem remédios comprovados para combater esse incômodo, existem sim procedimentos cirúrgicos que tentam melhorar a situação. Um deles é a vitrectomia, que basicamente consiste em substituir o seu humor vítreo por uma solução de água e sais, o que em teoria não faria diferença para o paciente. Porém, normalmente essa cirurgia não é recomendada nessas situações por conta dos riscos envolvidos, que podem até mesmo acabar aumentando a quantidade de moscas volantes. Hoje há também uma alternativa mais segura e menos invasiva, a vitreólise a laser, que envolve disparar lasers que passam pela sua pupila e desintegram essas partículas flutuantes. Qualquer tipo de grande intervenção geralmente é desencorajada para a maioria dos casos, a menos em uma ocasião específica. Pois se houver um aumento repentino da quantidade de moscas volantes acompanhadas de flashes de luz, que acontecem até mesmo quando os olhos estão fechados, isso pode ser um sinal de um início de descolamento de retina, o que é algo bem sério e pode, em uma questão de dias, causar permanentemente uma perda total ou parcial da visão. Por isso, um oftalmologista deve ser consultado o mais rápido possível. Bom, então acho que é isso, minha gente. Às vezes é bom lembrar que a nossa visão do mundo depende de nós mesmos. E obrigado por assistir. Para mais assuntos interessantes à primeira vista, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: o que você não gostaria de estar vendo? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.